Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade aí ao nosso trabalho, a gente tem mais uma PNP. Acho que agora a gente vai mesmo até o final, até fevereiro, sem mais interrupções. Assim espero. O tema da aula de hoje é função quadrática. E eu vou fazer uma parte do conteúdo, a outra parte do conteúdo vai ser discutido pelo professor Lucas, então é importante que vocês assistam os dois vídeos, até para vocês possam comparar as metodologias. E entre nós, a gente dividiu as tarefas, dividiu as partes da matéria, conforme cada uma das linhas que a gente acredita que seja melhor. Então vamos lá, para a gente não perder tempo, sem enrolação. Então, primeira coisa, né? O que é uma função quadrática, né? Então eu vou dizer que uma função quadrática é uma função cuja lei ela pode ser expressa através de um polinômio de segundo grau, tá? Falando de uma maneira um pouco mais matemática, tá aí do lado no nosso quadradinho, basicamente como é isso matematicamente. Então estou querendo dizer que a função quadrática é também o que a gente chama de função de segundo grau. Então isso vai ser caracterizado pela lei dela. E aí coloquei para vocês alguns exemplos. Então eu tenho aqui, por exemplo, primeiro, né, uma função bem clássica, né? 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Posso, por exemplo, aqui, né, menos 2x ao quadrado mais 5. Então vocês observem que esses coeficientes, né, a, b e c, eles podem assumir quaisquer valores, exceto que o a não pode ser zero. Então, se eu for observar aqui nesse primeiro exemplo, o a é 3, o b é menos 4 e o c é 1. Nesse exemplo aqui, o a é menos 2, o b, né, que é o que multiplica o x, não tem, então quer dizer que ele vale zero. E aqui o c é 5, né? Nesse exemplo aqui, né, já é o c que vale zero, enquanto que o a vale 0,5 e o b vale menos 1,3. Também esses coeficientes podem ser fracionários, 4/3 ou um número decimal. E uma coisa que é importante é que não necessariamente precisa ser uma função de x. Então, por exemplo, essa daqui é uma função de t. Isso é muito comum, por exemplo, quando vocês estão estudando física, em que você usa sempre a variável t como sendo o tempo, tá? E uma coisa que é importante, né, falar sobre o gráfico da função quadrática, quem vai explorar mais as propriedades gráficas vai ser o professor Lucas, mas que o gráfico da função quadrática, né, da função de segundo grau, ele é uma curva, o desenho dele ele é uma curva, que é uma curva que a gente chama de parábola. Então eu peguei aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, né, se você liga um chafariz, uma mangueira jogando água, a forma, né, a forma que faz, o percurso que a água faz é uma parábola. Ou mesmo quando você lança um projétil, né? Imagina que aqui seja um fogo de artifício. E ele também faz uma parábola. Qualquer lançamento, né, é uma parábola. Vocês estudaram já isso em física. Ou então pode ser usada em construção civil ou mesmo uma coisa mais matemática. Então aqui isso é uma coisa que vocês vão ver lá na frente. Se eu tiver um cone, né, e eu recorto ele paralelamente a isso, essa curva formada aqui, ela é também uma parábola, tá? Mas como é que funciona esse gráfico no plano cartesiano? Ele vai ser uma parábola. Então, para exemplificar, peguei essa função aí, menos 2x ao quadrado mais 3x mais 3, mandei plotar isso no GeoGebra e o gráfico ficou desse jeito. E aí chega no ponto em que eu quero comentar com vocês, né? Quando eu olho para esse gráfico, né, o que é importante assim na matemática é que você observar um determinado objeto e você vê aí o que chama a sua atenção. Então, uma pergunta que é fundamental, que eu gosto muito de fazer, né, é, quando eu olho para esse gráfico, quais são os pontos que me chamam a atenção, né? E eu percebo, na minha opinião, são 4 pontos, né? Eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. São os pontos em que eu vou chamar que são as raízes da minha parábola ou da minha função quadrática, né? Esse ponto aqui, que é o ponto aonde o gráfico acerta o eixo y, e um outro ponto que se destaca é esse ponto aqui, né? Que seria o ponto, no caso dessa, o mais alto de todos, né? Que seria o vértice dessa função. E aí, quando eu olho para essas raízes, por exemplo, né? São pontos sobre o eixo y. Então, o que eu sei, né? A gente já discutiu bastante sobre isso, né? Falei uma bobagem, são pontos sobre o eixo x. Como são pontos sobre o eixo x, o que eu sei, né? Eu sei que a coordenada de y desse ponto vale zero. E a coordenada de y desse ponto também vai valer zero. Aí começam a surgir as perguntas, né? Será que toda parábola vai ter essa quantidade de raízes? Duas? A gente consegue mostrar que não. Que pode ter parábola com uma raiz só, pode ter parábola sem nenhuma raiz, função quadrática, né?
Mas quando acontece delas ter duas raízes, eu posso chamar uma raiz de x1, a outra raiz de x2, ou x' e x duas linhas, tá? E aí aqui eu tenho uma outra propriedade interessante, que é o ponto em que toca o eixo y. O ponto que toca o eixo y, o que eu sei? Eu sei que a coordenada de x dele vai ser 0. E também eu posso começar a fazer perguntas sobre esse ponto. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é uma investigaçãozinha rápida sobre as raízes e sobre esse ponto de interseção com y. Como é mais fácil, né? Eu vou falar do ponto de interseção do y. Então, assim, né? Qual que é a nossa função, né? F de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 3. Então, se eu pego a minha função, né? F de x igual a menos 2x ao quadrado. Já esqueci, né? Mais 3x mais 3. E eu quero investigar a interseção dela com o eixo y. E repetindo, né? Porque repetir é importante. O que eu sei é que a coordenada de x desse ponto vale 0. Então, esse ponto aqui, né, a coordenada de y desse ponto, é a imagem do zero pela função. E como é que eu obtenho essa imagem do zero? Né? Substituindo zero na função. Então, eu quero achar o f de zero, a imagem do zero, vai ser o quê? Né? Menos 2 vezes zero ao quadrado, mais 3 vezes zero, mais 3. Qual é a conclusão que eu chego? Né? Que a imagem do zero é igual a 3. Como a gente consegue observar aqui graficamente, né? Não sei se todo mundo consegue perceber, mas tem um númerozinho 3 aqui. Então, na real, né, o que a gente consegue mostrar? Que se eu tenho uma função da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o ponto de interseção do gráfico dessa função com o eixo y, ele vai ter sempre coordenadas 0 para x, porque é um ponto sobre o eixo y, e a coordenada de y desse ponto vai ser o c, que é esse carinha aqui que a gente chama de termo independente da lei da função. Tudo bem? É bem tranquilo, imagino que a maioria de vocês já soubessem disso, então vamos para o próximo. Né? O próximo é o ponto de interseção com o eixo x. Então eu vou fazer o mesmo raciocínio. Né? Vou pegar a função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 3, essa aí é a minha outra função, e quero olhar para essas raízes. Então, o que eu sei, né? Eu sei que a coordenada de y vai ser 0. Então, eu obtenho as minhas raízes fazendo y igual a 0. Então, para encontrar essas coordenadas de x, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que resolver uma equação. Qual vai ser a equação? Trocando a imagem por 0, vai ficar 0 é igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 3, ou seja, isso recai em uma equação de segundo grau. Beleza? Então, quem tiver aí na dúvida, vale a pena dar uma estudada em resolução de equação de segundo grau, assistir uns vídeos, fazer uns exercícios, porque isso vai ser importante. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Que resolução da equação de segundo grau, como é que você resolve? Pode resolver some produto, pode resolver forma de baixo, pode resolver completando quadrado, a forma como vocês se sentirem mais confortáveis. Mas que resolvendo a equação de segundo grau, eu faço. Quando que eu resolvo? Né? Porque a gente não está estudando a equação de segundo grau. Equação de segundo grau vocês estudaram no ensino fundamental. A gente está estudando função quadrática. Então, o que eu quero é que vocês compreendam, principalmente, que eu vou resolver uma equação de segundo grau quando eu tiver interesse em encontrar as raízes da minha função quadrática. E, como vocês já sabem bem, né, lá da equação de segundo grau, a gente tem o famoso delta. Quem é esse delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ele é o meu discriminante, que no caso dessa minha função em questão, o B aqui vale 3, né? Vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que também é 3. Então, isso vai ficar 9 menos 4 vezes 2 menos 8, mais 24. Eu vou achar o delta vai ser igual a 33. Tudo bem? E o que eu sei sobre esse delta? Né? Que se ele é positivo, como aqui no caso é, a equação e agora a função tem duas raízes reais. Então, aqui, graficamente, a gente está observando as coisas se ligando. Se esse delta é igual a 0, a função vai ter uma raiz real. E se esse delta é menor do que 0, a função não vai ter
nenhuma raiz real, a gente vai com o exercício também aprofundar esses conceitos, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui é quando que a gente faz Bhaskara ou somiproduto? Quando a gente quer encontrar a raiz da função quadrática. Beleza? Existem aí alguns outros pontos, mas o Lucas vai comentar com vocês. Então, um detalhezinho básico, que é útil e também serve para a gente poder fazer um exemplo numérico aqui nesse problema, é falar da forma fatorada da equação do segundo grau. Então, assim, né? Peguei aí um exemplo. Uma função quadrática f é tal que suas raízes, menos 1, são menos 1 e 2. Obtenha a sua equação cartesiana sabendo que a imagem do zero vale 4. Então, aqui é a interseção com o eixo x. Aqui eu estou falando na interseção do eixo y. E quando eu falo que a imagem do zero vale 4, o que eu estou querendo dizer é que f de 0 é igual a 4. Quando eu estou falando que menos 1 e 2 são as raízes, o que eu estou querendo dizer, né? Que a imagem do menos 1 é igual a 0 e que a imagem do 2 é igual a 0, porque isso que é o que significa ser uma raiz. Então, qual seria uma forma de atacar esse problema? Eu sei que se é uma função quadrática, né, ele disse aqui, eu sei que ela é da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, beleza? E aí eu poderia, a partir de cada um desses caras, montar um sistema. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar com vocês sobre uma outra coisa, que é a forma fatorada, que é, no final, né, estudando essa fatoração, é a origem da resolução da equação do segundo grau por soma e produto. Então, vamos lá. Se eu tenho uma função quadrática, beleza? Se eu conheço, se ela tem as duas raízes reais, claro, você consegue generalizar isso um pouco, mas vamos focar aqui no que eu estou falando. Eu sei que a lei da função quadrática, ela pode ser fatorada da seguinte maneira, fazendo f de x igual a, e esse a aqui é o mesmo a daqui, que multiplica x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Isso aqui é a forma fatorada da minha função quadrática. Então, como eu sei que as raízes são menos 1 e 2, eu já sei que essa função ela é da forma f de x igual a que multiplica x menos 1 vezes x menos a outra raiz, que é 2. Portanto, f de x é igual a que multiplica x mais 1 que multiplica x menos 2. E além disso, o que ele fala, né? Que a imagem do zero vai valer 4. Então, a imagem do zero é substituir o zero aqui, né? É a que multiplica 0 mais 1, que multiplica 0 menos 2, e isso tem que valer 4. Portanto, né? Ó, rapidinho. A vezes 1 vezes menos 2 tem que ser igual a 4. Daqui eu concluo que o A ele vai ser igual a menos 2. Então, acabou, né, o problema, né? Deixa eu trocar aqui só um pouquinho de cor. Porque eu já sei, né? Então, quem é a minha função, né? É f de x igual a 2, que multiplica x mais 1, que multiplica x menos 2. Fazendo aí uma distributividade nesse 2 aqui primeiro, né? Desculpa, menos 2 aqui, tá, gente? Deixa eu pegar aqui a borracha. Deixa eu pegar aqui. Então vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes 1, menos 2, e isso aqui está vezes x menos 2. Então, fazendo agora a distributividade aqui, né? Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado, menos 2x vezes menos 2, mais 4x, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Qual é a conclusão que eu chego? Que essa minha função é menos 2x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, aí usei os pontos que a gente estudou, o raciocínio deles, para encontrar a lei dessa função. Então, como eu falei, a ideia é que esse vídeo fosse rápido, o mais rápido possível. O Lucas vai complementar com as coisas que eu não comentei.
E, no caso, nas aulas, nos exercícios, a gente vai conseguir complementar isso ainda mais, tá? Então, agora que a gente voltou, né, de vez, então, vamos lá, vamos dar o gás, vamos se animar, estamos juntos no que vocês precisarem. A gente vai estar sempre aqui para apoiar vocês. Deixando aí a minha frase motivacional, que é o Thanos, né? Um personagem aí que tá bem em pauta na época que eu botei ele, agora já tá até defasado. Mas é isso, eu mesmo faço isso. Então, com essa frase aí bonita, eu encerro esse vídeo. E aí, agradecer quem assistiu e até o próximo.